Segundo Reis, capítulo 18. E sucedeu que, no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade, quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Este tirou os altos, e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto, até aquele dia, os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e lhe chamavam Neustã. No Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim, foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se revoltou contra o rei da Síria, e não o serviu. Ele feriu os filisteus até Gaza, como também os termos dela, desde a torre dos atalaias, até a cidade forte. E sucedeu, no quarto ano do rei Ezequias, que era o sétimo ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmaneser, rei da Síria, subiu contra Samaria, e a cercou. E a tomaram ao fim de 3 anos, sim, no ano sexto de Ezequias, que era o ano nono de Oséias, rei de Israel. Samaria foi tomada. E o rei da Síria transportou a Israel para a Síria, e os fez levar para lá, e para Bor, junto ao rio Gozã, e a cidade dos Medos, porquanto não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, antes traspassaram o seu concerto, e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem o ouviram, nem o fizeram. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortes de Judá, e as tomou. Então, Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria, a Laquis, dizendo: Pequei, retira-te de mim, tudo o que me impuseres levarei. Então, o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata, e 30 talentos de ouro. Assim, deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor, e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo, cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor, e das ombreiras, de que Ezequias, rei de Judá, as cobrira, e o deu ao rei da Síria. Contudo, enviou o rei da Síria Tartã, e a Rabsaris, e a Rabsaque, de Laquis, com um grande exército, ao rei Ezequias, a Jerusalém, e subiram, e vieram a Jerusalém, e, subindo, e vindo eles, pararam ao pé do aqueduto, da piscina superior, que está junto ao caminho do campo do lavandeiro. E chamaram o rei, e saiu a eles Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joar, filho de Asaf, o chanceler. E Rabsaque lhes disse: Ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta, em que confias? Dizes tu, porém palavra de lábios é, aconselho, e poder para a guerra. Em que, pois, agora, confias, que contra mim te revoltas? Eis que, agora, tu confias naquele bordão de cana quebrada, no Egito, no qual, se alguém se encostar, entrar-lhe-á pela mão, e lhe a furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Se, porém, me disserdes, no Senhor, nosso Deus, confiamos, porventura, não é este, aquele cujos altos, e cujos altares Ezequias tirou, dizendo a Judá, e a Jerusalém, perante este altar vos inclinareis em Jerusalém?
Ora, pois, dá agora reféns ao meu senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2000 cavalos. Se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como, pois, farias virar o rosto de um só príncipe, dos menores servos de meu senhor? Porém, tu confias no Egito, por causa dos carros e cavaleiros. Agora, pois, subiu, porventura, sem o Senhor, contra este lugar, para o destruir? O Senhor me disse: sobe contra esta terra, e destrói-a. Então, disseram Eliaquim, filho de Hilquias, e Sebna, e Joar, a Rabsaque: rogamos-te, que fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não nos fales em judaico, aos ouvidos do povo que está em cima do muro. Porém Rabsaque lhes disse: porventura, mandou-me o meu senhor só a teu senhor, e a ti, para falar estas palavras? E não, antes, aos homens que estão sentados em cima do muro, para que juntamente convosco, comam o seu esterco, e bebam a sua urina. Rabsaque, pois, se pôs em pé, e clamou em alta voz em judaico, e falou, e disse: ouvi a palavra do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão, nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará o Senhor. E esta cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: contratai comigo por presentes, e saí a mim, e coma cada um da sua vide, e da sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna, até que eu venha, e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo, e de mosto, terra de pão, e de vinhas, terra de oliveiras, de azeite, e de mel, e assim vivereis, e não morrereis. Não deis ouvidos a Ezequias, porque vos incita, dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura, os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra, das mãos do rei da Síria? Que é feito dos deuses de Amate, e de Arpade? Que é feito dos deuses de Sefarvaim, Ena, e Iva? Porventura, livraram a Samaria da minha mão? Quais são eles, dentre todos os deuses das terras, os que livraram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha mão? Porém, calou-se o povo, e não lhe respondeu uma só palavra, porque mandado do rei havia, dizendo: não lhe respondereis. Então, Eliaquim, filho de Hilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joar, filho de Asafé, o chanceler, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas, e lhe fizeram saber as palavras de Rabsaque,